Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Hoje a gente está começando então a nossa segunda aula, que eu vou fazer então um resumo do que a gente já discutiu na semana passada e nas primeiras aulas. Também falar um pouquinho do vídeo que vocês assistiram do Celso Favaretto, o vídeo chamado Isso é Arte. E eu acho que também vou acabar problematizando um pouco das questões que vocês já responderam também na aula passada. Então, eu tô com uma colinha aqui para não perder, não tenho prática ainda nisso, mas eu vou tentar seguir um roteiro para fazer a aula mais fluida, tá? Para lembrar, então, assim, esse é um ponto que eu vou estar batendo o tempo inteiro, que é o conteúdo mais básico desse trimestre, né? O conceito de arte, obviamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, que a gente não pode perder de vista, é que arte é construção humana, né? Então, ela existe desde a pré-história. Desde a pré-história, ela é oriunda do trabalho, né? Então, a produção de ferramentas gerou a arte, né? O que quer dizer isso? A ferramenta, ela tinha uma finalidade prático-utilitária, servia para caça. Na medida que houve excedente de produção de ferramentas, o homem ele passou a decorar essas ferramentas, né? E nessa atitude de decorar a ferramenta, então, ele gerou uma função espiritual, né? Então, ela também é uma função prática, ela já está agregada à função prática, mas ela tem, além da função prática, a função espiritual, né? E foi justamente a função espiritual que enriqueceu o ser humano, né? Por quê? Porque é essa criação artística, né? O fazer artístico que levou o ser humano a conhecer a essência dos fenômenos, né? Essa transformação da materialidade. Então, a partir disso, tudo que o homem toca, tudo que o ser humano tocou e transformou, ele humanizou. E por consequência, então, ele se reconhece no mundo em que ele cria, no mundo criado por ele. Né? Isso é bem importante de ser pontuado. Então, por consequência, né, resumindo, a arte ela é exclusivamente criação humana, não existe na natureza, não está dada, não existe per si, né? Ela não está construída já, ela é feita pelo ser humano. Então ela também é fruto do esforço humano de muitos anos, né? De milhares de anos. O ser humano ele não produziu a arte de um dia para o outro, ela não caiu de forma osmótica na pré-história, ela foi uma construção que foi se consolidando por milhares e milhares de anos, então com muito esforço, tentativa e erro, né? Então é uma ação nesse sentido. Ela não é magia, né? Apesar de se ter essa confusão de que a arte ela na pré-história tinha uma função mágica, assim, ela servia a um fim espiritual, no caso, numa crença, mas ela por si própria ela não era mágica, ela era uma ação de um ser humano, de vários seres humanos, no caso. Então, por isso que a gente não pode esquecer de que não se deve pensar que a arte ela é privilégio de alguns, que existia um ser na pré-história dotado de habilidades e os outros não, né? Ou que, assim como não só na pré-história, mas que hoje, nos tempos mais atuais, a arte ela é privilégio de poucos, que ela é divina ou que ela é sobrenatural, né? Não, ela é uma forma de ação, de trabalho, de produção humana, de esforço nessa ação, né? Nesse trabalho. Então, ela é histórica e social, né? Ela existe a partir da realidade, então a arte não existe antes da realidade, né? Ela existe depois, ou seja, existe uma materialidade, um modo de vida, né? Uma concretude, e ela foi feita após isso, ou seja, o ser humano precisou existir, precisou agir, precisou fazer coisas para, em consequência disso, produzir arte, né? Então, ela foi se transformando junto com a transformação do próprio ser humano. Ela também abriga valores estéticos dos mais diferentes tempos. Então, por exemplo, na pré-história, ela tinha um valor estético que provavelmente era dado pelo próprio ser humano da pré-história. Não existia outro modo de vida que não aquele. Então, não existia outro grupo determinando que tipo de arte que se produzia ou não. Né? É um conceito bem diferente, a gente não vai discutir aqui agora, mas para lembrar que esses valores estéticos do qual eu estou falando, eles estão situados em tempos históricos, né, e sociais. Então, diferente, por exemplo, da pré-história, em outros períodos a arte ela teve um grupo que fez, né, que pensou quais valores deveriam ser
validados ou não. Então, por exemplo, na Idade Média, quem determinava o padrão artístico e estético era a classe dominante, né? No caso, a nobreza e o clero. Tá? Então, pensando nesses valores estéticos, a gente, por consequência, vai falar sobre gosto. Então, o gosto, ele é construído também socialmente, como a arte, né? É social e histórico. Então, por ser histórico, ele é finito, ele é efêmero, ele não é para sempre o mesmo. E também não está dado quando a gente nasce, né? O gosto, ele é justamente construído socialmente. E ele é coletivo, né? Dentro desse socialmente que eu estou falando, ele existe numa coletividade. Então, por isso, quando a gente fala que que gosto não se discute, né? Ou que o gosto é subjetivo, é pessoal, a gente pode até considerar que existem gostos pessoais, que as pessoas agem de forma pessoal ao selecionar o que elas gostam, mas que justamente nessa seleção de selecionar, de pensar o que se gosta, não é um exercício intrínseco, né? Que está dado ao nascimento, é um exercício social e coletivo que foi sendo construído pelos mais diversos âmbitos, tanto o âmbito familiar, quanto escolar, social, enfim. Então é um conjunto de coisas que vai formando o gosto de um determinado tempo, de um determinado período, que é parecido para todas as pessoas e que se transforma, né? Então, assim, quem em geral determina o gosto hoje, né? A gente está falando no tempo presente. Então, no nosso modo de vida capitalista atual, quem determina o gosto também é a classe dominante, né, o grupo dominante e também a mídia, tá? Então isso é bem importante de a gente sempre lembrar que a mídia e a classe dominante não é que elas façam isso de uma forma direta, mas indiretamente o que a gente consome, as roupas, né, enfim, todo o nosso aparato de consumo da indústria cultural, ela é permeada por uma determinação que não é nossa, tá? E assim, quando a gente está discutindo gosto, que a gente está confrontando esses padrões de beleza, pensando no que é bonito, no que é feio, por que a gente acha uma coisa bela e outra não, né? Ou por que a gente tem essa tendência desse pensamento, a gente está de fato fazendo o exercício de confrontar os padrões, né? E confrontar os padrões de beleza e de gosto, né? É um tema de estudo, né? Não está solto por aí, né? Não é uma coisa bobinha de se falar, pelo contrário, a estética que estuda o gosto e a beleza e que por si é por fim, né, é uma área da filosofia. Então, sabendo que existe um estudo por trás disso tudo que eu estou colocando aqui e que é um estudo científico, né, é uma teoria, a gente precisa começar a repensar esses padrões que a gente tem já meio que pré-estabelecidos conosco, né, que vem de algum lugar. Então, por isso que a gente está discutindo isso aqui hoje. Né? Por quê? Porque num dado momento da arte, né, esse momento bem preciso, esse gosto, esse padrão, ele foi questionado. Né? Então, o que vai acontecer, por exemplo, a partir do final do século XIX, que vai confrontar esse conceito de beleza, por exemplo, na arte, né? Justamente a arte moderna e a arte contemporânea posteriormente. Então, esse embate inicial de repensar o gosto, ele veio, sobretudo, na arte moderna. Né? Então, por isso que quando hoje a gente olha para as imagens da arte moderna com muita tranquilidade, elas não nos parecem tão estranhas quanto foram para a época. Agora, a gente ainda tem um certo estranhamento ao olhar algumas produções, né, alguns objetos de arte e performances da arte contemporânea, porque ela está acontecendo agora, né? Então, causar esse estranhamento é natural da própria arte, né? Então, o Celso Favaretto, num trecho do filme, que vocês assistiram do vídeo, na verdade é um vídeo, né? Ele diz assim, muita obra moderna é um belo horror, né? O que ele está falando com isso? Que a gente tem uma certa dificuldade em pensar a arte moderna por ela, né? A gente tem um pensamento tradicional, a gente olha para a arte moderna com olhos da tradição, né? O que é essa tradição? A tradição artística, ela está pautada na primazia, né? Na obra-prima, prima de primazia, né? Na beleza, que por consequência tem relação com a harmonia,
tem relação com a perfeição, com a unicidade, né? E esses conceitos que são típicos da tradição, da arte tradicionalmente acadêmica, por exemplo, elas não condizem com a arte moderna ou com a arte contemporânea. Então, a gente tem um outro modo de olhar para essas produções, né? Então, justamente a pintura tradicional ela vai explorar a primazia, ela vai explorar a beleza, ela vai explorar a harmonia. São esses os padrões do que é tradicional na arte, né? Então, num dado momento, o campo da arte moderna ele se estendeu para outras dimensões, né? Então, ele vai justamente romper com a tradição, né? Questionar a beleza, questionar a harmonia, enfim, a perfeição, os enquadramentos, né? A profundidade. Então, essas coisas vão ser desconstruídas na arte moderna. Por consequência, vai exigir um outro modo de olhar para essa arte, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a fonte do qual a gente já veio trabalhando, a fonte do Marcel Duchamp, a gente vai observar que ele faz exatamente parte do que o Celso Favreto coloca no vídeo, né? O artista ele não é mais um mago criador, não é mais o que ele fala, um inteligente propositor de situações. Então, assim, o Duchamp, ele não fez manualmente aquele urinol, né, aquele mictório, ele não lapidou, ele não esculpiu, né, não entalhou esse urinol, mas não quer dizer que ele não tenha feito algo, né? Eu não posso relacionar o trabalho de um artista só com aquela manualidade. No momento que ele tirou o urinol da sua função primária, que seria, sei lá, estar num banheiro, e colocou ele como um objeto de arte, isso é uma ação, é uma intervenção artística já, né? Então, não interessa se o artista vai ser aquele que está fazendo ou comprando um objeto pronto na arte moderna, né? Porque essas coisas vão ser repensadas. Então, por isso que causam estranhamento e a gente justamente pode falar que a arte pode ser feita com as coisas mais nobres, com as coisas mais bonitas, mas ela também pode ser feita com as coisas mais estranhas, mais esquisitas e mais repugnantes. Então, quando o Duchamp, né, já que eu estou citando esse exemplo que a gente colocou bastante durante as nossas aulas, né, e foi um momento de repensar por parte de vocês, acredito eu, esses padrões que vocês já têm carregando, né, já vem carregando antes dessa discussão, que quando o artista ele vai passar a produzir arte de algo que já existe, não está anulando a função dele como artista, né? Pelo contrário, está se libertando ou está induzindo a pensar sobre essa libertação do artista, da função que parece que é da arte, que é produzir algo inédito, né? Então, inclusive no período do Duchamp, quando ele está colocando num contexto artístico, institucional, dentro de uma exposição, um objeto que ele comprou numa loja, que ele não produziu nesse sentido, ele está também dialogando, de uma certa maneira, vai condizer com o contexto dele, em que ele viveu, né, isso é 1917, com toda essa revolução industrial das fábricas, né, esse modo de vida de produção em massa, do trabalho alienado, enfim, da produção em larga escala. Não quer dizer que ele questione isso ou que ele discuta isso no trabalho dele, mas isso tem a ver, está relacionado com a época, né, com o contexto. Então é propícia essa discussão, ela faz sentido, né? Então é isso, né? Quando a gente está olhando para uma obra do Duchamp, para uma fonte, para qualquer outro trabalho moderno ou contemporâneo, a gente não pode pensar ele a partir da tradição, né? Olhar ele com o olhar da tradição, porque justamente está colocando em xeque essa coisa que está ali posta, né? Então a gente tem que pensar de uma outra forma, de uma forma mais inteligente, com um olhar mais apurado, né? Mais teórico, inclusive, e colocar isso em xeque, né? Essa coisa esquisita é arte, né? E afinal, o que é arte então? Né? Esse é o pensamento que a gente precisa rondar, né, o tempo inteiro, precisa desvendar, responder e repensar sempre. Então é isso. Por fim, né, eu vou fazer uma pergunta final aqui que vocês vão responder nos comentários. Essa vai ser a interação de vocês hoje. Respondendo então essa pergunta, que é: o que a arte proporciona? Né? O que ela ensina? Então, eu preciso que vocês respondam nos comentários essa pergunta, justifiquem, tá? Brevemente, vocês podem também interagir com os comentários uns dos outros, não precisa fazer um novo comentário. E é isso.
Beijo e até a próxima.